dia a todos e a todas. O café estava bom? Então vamos lá, bom dia a todos. Bom dia! Agora sim, vocês estão bem quietinhos, né? Bom, para quem não nos conhece, eu sou a Adriane. E Everaldo Adriane. E nós somos casados vai fazer 30 anos, estamos atualmente na coordenação da Diocese. E nós viemos aqui então para hoje nos formar, né? Para nos abastecer, para conhecer e trabalhar também pelas famílias fragilizadas. Então desejamos que todos sejam muito bem-vindos e acolhidos com muito amor. Queremos primeiramente agradecer a Deus por nos permitir este momento formativo aqui em nossa arquidiocese, acolher com alegria a você que deu o seu sim a Deus, né? Porque não foi a Adriane, não foi a coordenação comarcal, não foi a coordenação paroquial que fez vocês estarem aqui, mas sim o sim de vocês a Deus. Então estamos reunidos hoje para nos atualizarmos sobre o setor casos especiais, compreendendo como a igreja vê essa realidade e também receber orientações práticas sobre o acolhimento, o acompanhamento e o discernimento e a integração contínua conforme tanto tempo a igreja nos orienta. Queremos acolher com carinho todos os presentes. Bom dia a todos. Bom dia. Então, é com grande alegria e satisfação que queremos apresentar nosso casal palestrante, que vai nos conduzir pela parte da manhã, no primeiro tempo, né? Que é Cleuton e Simone. Eles são da Diocese de Tubarão, são casados há 33 anos, pais de 2 filhos, com uma intensa atuação na pastoral familiar, seja no âmbito paroquial, no âmbito comarcal e também diocesano e no regional. Falando também que 2 filhos e uma neta, né? Não podemos esquecer dos netos, né? Então, que beleza, né? Então, o Cleuton e a Simone, coordenadores da Pastoral Familiar no Regional Sul 4, né? Até novembro de 2022, coordenação do Núcleo de Formação e Espiritualidade do Regional Sul 4, Comissão Nacional da Revisão do Diretório da Pastoral, nós estamos revisando o nosso Diretório da Pastoral, o Cleuton e a Simone estão na equipe, nós também, pelo Nacional, né? Câmara Eclesiástica da Diocese de Tubarão, eles trabalham com a condução de liderança, né? Comissão Nacional do Laicato, do Regional Sul 4, vice-presidente, palestrantes e atuantes em diversas áreas civis e eclesiais, o Cleuton, engenheiro civil, mais de 38 anos na construção civil. Sem mais delongas, convido o casal para nos brindar com sua palestra. Recebemos eles com uma calorosa salva de palmas. É uma alegria ter vocês aqui. Eu sou grata da casa, né? E a gente está muito feliz de tê-los aqui na nossa arquidiocese. Sejam bem-vindos. Eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia primeiro. Bom dia. Porque a Kátia já reduziu a minha fala. Então, Simone e Cleuton, Diocese de Tubarão, e eu vou dizer que eu sou assistente do Cleuton. Eu sempre assisto. E eu passo o microfone para ele. Obrigada, Kátia. Bom dia. Como a Simone falou, estamos muito felizes. Fazia tempo que não víamos a Joinville, então agradeço Everaldo e Adriane pelo convite e também pela confiança, né? E a vocês que também deixaram as casas, gente de tão longe como da comarca de Mafra, né? Que vieram aqui nos assistir. Eu não gosto dessa palavra palestrante, né? Mas vamos em frente. Então, a nossa ideia inicial é falar primeiramente sobre a realidade e os desafios das famílias. Por que eu trago esse tema? Não tem como falarmos de casos especiais sem antes entendermos essas realidades, esses desafios no mundo geral, e não tem como nós falarmos disso sem abordar o que é a pastoral familiar. Então, o fato de ter um setor específico para esses casos, eu sou obrigado a entender a pastoral familiar como um todo. Senão eu não consigo atuar na pastoral familiar no setor casos especiais. E aí depois a gente vai abordar os casos especiais, vamos fazer esse trabalho que eu havia comentado, em que Deus nos ajude e que dê tempo, né? Então, a realidade.
Eu gosto sempre de começar a falar da realidade das famílias, exatamente com o número 1 do documento Amores Letícia, que é um grande legado agora do nosso Papa Francisco, eu acho que vocês devem conhecê-lo, e ele diz o seguinte, que apesar dos desafios da família, das crises da família, os jovens ainda têm que ter o desejo de formar a sua família. Então olha que coisa bonita. Então, apesar de tudo que acontece, de tudo que a família vem sofrendo, os ataques, enfim, ainda é uma instituição que não foi destruída, mas ela é o tempo todo atacada, né? Outras instituições já foram destituídas, como reis, presidentes, enfim, mas a família ainda não, mas ela sofre o tempo todo esses ataques. Então nós precisamos o quê? Anunciar o que diz respeito à família é uma boa notícia. Como é que a gente anuncia esta família? Então aqueles que trabalham no setor pré-matrimonial têm esse dever, na hora de preparar os noivos, os jovens, né, para o sacramento do matrimônio, de falar das coisas boas que é formar a família. Isso é importante porque nem sempre aqueles que vão se casar tiveram toda essa formação em sua casa. Por vezes não tem um bom exemplo de seus pais. Então cabe ao casal catequista fazer esse anúncio cristão. Então isso é bastante importante. O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Então o Papa Francisco já traz isso no Amores Letícia, número 31. Aqui vai ter várias citações, tá? Então isso é importante. Nós estamos falando do futuro da família, que é um bem. Eu vou ver se eu consigo colocar esse. A gente já testou aqui. Nós sabemos que não vai sair o áudio na caixa, mas vamos ver se vai sair ali. Que a nossa casa seja um lar feliz, que nela morem o perdão e a fraternidade, que dentro dela Deus ocupe o primeiro lugar e o amor ao próximo comece ali a se concretizar. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Que entre os pais nunca cesse a fidelidade, que entre os filhos sempre exista caridade, que os pais sejam pacientes na tribulação, e entre os filhos dure para sempre a união. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor. Que os filhos compreendam a vida dos pais, que os pais compreendam a vida dos filhos, que eles se abracem e possam juntos se aquecer, e seus corações sejam um só a bater. Que a nossa família seja uma família de amor, que a nossa casa seja a morada do Salvador, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor, que tenha alicerce de rocha e como telhado a mão do Senhor.
Palavras desse vídeo que chamaram a atenção de vocês. Vamos lá. Pode falar. O que mais? Salvador, o que mais? Caridade, o que mais? Compreendam, o que mais? Alicerce, mais? Rocha. Tem uma que é muito importante, que faz tanta falta e que vocês não falaram ainda. Também. Perdão. Porque assim, dentro dos casos especiais, a gente tem que lembrar dessas palavras, do perdão. Então, por vezes, a minha boca diz sim, mas o meu coração, não. Então, o perdão nos casos especiais é bastante importante. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa questão do perdão. Aqui, eu vou me ater um pouquinho mais de tempo, porque é importante a gente compreender. Essa mudança antropológica cultural, que é um palavrão, ele influencia os aspectos da vida e ele requer uma abordagem analítica e diversificada. Eu acho que esse é um trechinho bastante difícil que o Papa Francisco escreveu na Amoris Laetitia, difícil de compreensão e que requer um pouquinho de tradução, né? O que se refere a essa mudança antropológica cultural? Se refere às transformações profundas na maneira como os seres humanos vivem, pensam e se relacionam e se organizam socialmente. Então vou repetir, se refere às transformações profundas na maneira de como os seres humanos vivem, pensam, se relacionam e se organizam socialmente, incluindo valores, crenças, costumes, linguagem, identidade, papel da tecnologia, entre tantos outros. Ficou mais fácil na hora de compreender. É uma mudança que envolve tanto o aspecto humano, e aí a palavra antropológico, quanto o cultural. Ele influencia todos os aspectos da vida. Por quê? Porque essas mudanças, elas impactam a vida cotidiana, como o da família, o trabalho, a educação, a espiritualidade, a política, os relacionamentos e por aí vai. Por que requer uma abordagem analítica diversificada, como está no final? Porque precisa se compreender e responder a essas mudanças. E como que eu compreendo, que apareceu no vídeo a compreensão, e como que eu respondo a essas mudanças? Fazendo uma análise crítica e profunda. Por isso não basta olhar superficialmente, é preciso entender as causas, os efeitos e as dinâmicas dessa transformação. Daí a importância nos casos especiais, e o Papa Francisco fala também no Amoris Laetitia, que cada caso é um caso. E aí, o que você acha do meu caso? Não acho nada, não sei nem que caso que é, como é que vou superficialmente analisar? De novo, precisa entender as causas e os efeitos, não é superficialmente. Porque quando a gente vai tratar de um caso especial, eu tenho que aprofundar. E por isso que mais ao final a gente vai ver, a gente precisa acolher, acompanhar, discernir e integrar. São verbos de ação. Por isso eu preciso entender isso. Diversidade de perspectivas. Envolve o que? Áreas de conhecimento, como sociologia, filosofia, teologia, psicologia e por aí vai. Além de considerar as diversas culturas, realidades e contextos humanos. Então, esta mudança antropológica cultural, ela vai afetar a família em vários aspectos. Um deles, novas formas de família. Aí alguém já poderia disparar, só tem uma forma de família. Sim. Modelo de família está ali, Sagrada Família de Nazaré. Mas em que mundo que nós vivemos hoje?
Então nós não podemos desconsiderar essas novas formas de família. Não estamos entrando no mérito, está certo, está errado. Qual foi o evangelho que nós ouvimos? Que nós vamos trabalhar daqui a pouco de novo. Né? Ele não entrou no início desse nosso encontro por acaso. Porque quem não compreender o evangelho do bom pastor não conseguirá atuar no setor de casos especiais e nem na pastoral familiar. Então, o evangelho do bom pastor, para mim, é o evangelho que ilumina toda a ação da pastoral familiar. E, de novo, não é com palavras, é com ação, é com coração. As mudanças de papéis tradicional, por exemplo, papel tradicional, o homem provedor e a mulher serviçal, cuidadora, hoje não está diferente? Então tem mudança de papel. Individualismo e autonomia. Então a cultura hoje está fazendo o quê? Com que haja uma valorização forte da autonomia individual e a busca da autorrealização. Ontem eu, a Simone e o Luiz Ricardo estávamos tendo um papo de avô e avó, né? Não foi isso? Porque os nossos filhos estão fazendo com que os nossos netos, né, os filhos deles, sejam cada vez mais autorrealizados. Não, ele em 4, 5 anos, né, 9 anos, já tem que fazer as coisas sozinhos, mas eles são crianças ainda, né? Nós não educamos nossos filhos daquela forma, eles dependem de um adulto, e talvez vocês também estejam passando por isso. A tecnologia e a comunicação. Então, o uso intensivo de telas, né, afeta o tempo de qualidade entre os membros da família. Penso que isso dispensa mais comentários, mas a gente está sofrendo isso. E cuidado, isso também está acontecendo com os casais, independente da idade. Tem aquele casal que já está numa idade mais madura e que foi descobrir a tecnologia agora. Como eles dizem, o Zap, o TikTok e por aí vai. Cuidado. Então, este cuidado do uso indisciplinado da tecnologia não é só para o jovem, é para o adulto também. E sobretudo aos maduros. Né? A educação e valores. Então há uma disputa de influência sobre o valor transmitido às crianças e jovens. Então a família impõe um valor. O mundo externo impõe outros valores. Os casais jovens, como já tem esse negócio que homem e mulher trabalham, os casais jovens, quando têm os seus filhos, qual é a primeira providência para que eles possam continuar trabalhando? O que eles fazem? Creche. Com que idade? 6 meses? Não, tem menos, né? É ou não é? E em período integral. Quem é que está repassando esses valores para essas crianças? E quem é da área sabe que a personalidade de uma pessoa é formada de 0 a 7 anos. Ficou claro? Então veja, sem perceber, já estamos criando casos especiais desde esse momento, por uma questão de valores e educação. Espiritualidade de fé. Muitas famílias se afastam das tradições religiosas ou vivem a fé de maneira mais personalizada. Isso pede também formas de evangelização e acompanhamento pastoral da família, considerando sua realidade concreta e suas dores. Eu jamais posso esquecer de que a ação da pastoral familiar, independente do setor, tem que ser de acordo com aquela realidade. Nós vamos hoje focar em 5 realidades aqui, e as outras. Então, pode ser que dessas 5 não sejam realidades na minha comunidade. Então, eu não posso esquecer da realidade local, né? Então, de maneira bem resumida, a mudança antropológica cultural
desafia a família a se renovar sem perder sua essência, como sendo esse espaço de amor, cuidado, transmissão de valores e fé. Exige abertura ao novo, mas também firmeza nos fundamentos humanos e espirituais. No contexto da pastoral familiar, essa mudança antropológico-cultural representa um desafio urgente e, ao mesmo tempo, uma oportunidade missionária. Vou repetir: é um desafio urgente e, ao mesmo tempo, uma oportunidade missionária. Enquanto agente de pastoral, hoje, em especial, casos especiais, eu tenho que me considerar um agente missionário. Lembre-se, um padre amigo nosso, muitos conhecem, o padre Hélio Luciano, ele sempre dizia assim: lembre-se que atrás de vocês tem milhares de pessoas, milhares de famílias, em que diz assim: vai lá, aproveita, conheça e venha nos ajudar, estão pedindo socorro. Então, atrás de cada um de vocês tem dezenas, centenas, milhares de pessoas que precisam da sua ajuda. É isso. Isso é ser missionário. Então, que isso possa também nos ajudar neste entendimento do que a gente vai ver daqui para frente. Como eu falei, me estendi um pouquinho mais. Prometo que daqui para frente não será tanto assim. Alguns desafios, então, o Papa foi trazendo no Amoris Laetitia, e quem teve a oportunidade de estudar esse belo documento vai dizer assim: puxa vida, será que o Papa teve na minha comunidade? Né? Por quê? Porque no processo pré-sinodal, nós também tivemos possibilidade de responder o questionário que foram enviados. E por isso, quando a gente lê o documento, a gente percebe ele como sendo um documento muito familiar, muito próximo. Por isso que tem as nossas realidades, né? Diversas situações colocam desafios. A função educativa acaba dificultada porque os pais chegam a casa cansados e sem vontade de conversar. E ainda tem aqueles jovens que vão para o videogame, né? É como hoje os adultos que não tiveram videogame no passado terem videogame, né? Então vão para o videogame, e aí, para não atrapalhar, a mulher vai para a academia ou vai sei lá o quê, e aí para a criança que quer conversar, que quer atenção, porque ficou o dia inteiro fora, vai pedir um apoio, vai pedir um colo. O que o pai e a mãe faz? Ah, não incomoda, pega aqui o teu tablet aqui, o teu celular, o teu joguinho vai continuar ali. Então esse é o problema que a gente já abordou. Já não se quer, as famílias já não se quer o hábito de comerem juntos. Realmente isso é uma grande dificuldade, sobretudo na questão de horários, né? Eu digo isso que lá em casa é uma dificuldade, claro, final de semana não, mas dia de semana é uma complicação, por uma questão de horário mesmo, né? Cada um tem um horário, então é difícil. E cresce uma grande variedade de ofertas de distração, para além da dependência da televisão, né? Isso torna difícil a transmissão da fé. Famílias padecem de uma enorme ansiedade, parece já não haver mais uma preocupação de prevenir problemas futuros, do que por compartilhar o presente, né? Aqui se vê agravado por um futuro profissional incerto. Hoje, os jovens, quando você pergunta o que você quer ser quando crescer, que era normal da nossa época, né? Não sabe. É youtuber, influencer, né? Virou moda, né? Quando a gente faz entrevista de emprego e que vem um jovem, eu sempre costumo perguntar: qual é o teu maior sonho? Teve um que disse assim: comprar um iPhone, né? Sinto muito. Por quê? Não dá nem para contratar uma pessoa que tem como sonho comprar um iPhone. Talvez 2, 3 meses de salário já vai conseguir comprar o iPhone, ele não tem nenhuma outra despesa. E aí vai fazer o que depois? Como é que, se ele não tiver nenhum sonho, nenhuma perspectiva de futuro, ele vai trabalhar por qual motivo? Ele vai estar incomodando, né? A toxicodependência é um dos flagelos do nosso tempo, que faz sofrer muitas famílias, o alcoolismo, jogos de azar, tal do tigrinho e por aí vai, né? E outras dependências. Então, isso está sendo muito comum, e sobretudo com casos de alcoolismo em mulheres, né? Então tem sido grande o número de alcoólatras femininas.
As drogas sintéticas é outro grande mal, tanto para adulto quanto para jovens e até mesmo as crianças, né? O tal das balinhas, vocês conhecem as balinhas, né? Tem formato de Hello Kitty, tem formato de não sei o que, não sei mais o que, bonitinha, parece ser inofensivo, o pai e a mãe às vezes vê aquilo, acha que é uma balinha, por isso que o apelido é a balinha, custa em torno de 5, 6 reais cada uma delas, e aí o pai vê que os filhos estão lá com os amigos, numa roda de amigos, e na mesa só tem água mineral. Nossa, que maravilha, né? Que bênção. Meu filho com os amigos, olha lá, não bebe nada de álcool, só água. Vocês conhecem isso, não? E por que ele só toma água? Porque eles engoliram a balinha, fizeram uso da balinha, e a balinha dá uma sede descomunal. Coitado desse pai, dessa mãe. O filho está se drogando e ele não sabe, porque ele só foi olhar que não estava usando álcool, que estava bebendo água. Lá na nossa, isso é fato, lá na nossa cidade, tem uma casa de eventos que chegou a trancar a água do registro, porque eles estavam bebendo até água no mictório. E a gente não se atenta a essas coisas, e isso está por aí, sobretudo nas escolas, né? Então nós temos que nos atentar, nós temos que acompanhar essas situações para poder ajudar essas famílias, em que por muitas vezes é inocente mesmo, não sabe o que está acontecendo, né? Aqui a família poderia, né? Então poderia ser o lugar de prevenção e das boas regras. Uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros. Aqui entra então a pastoral familiar. Quem está envolvido com aquela situação, está envolvido emocionalmente, não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, que é um ditado muito conhecido. Então alguém vem de fora e consegue trazer caminhos, trazer luzes, e aí consegue ajudar aquela família, até porque não está envolvido emocionalmente. Então nem sempre em casos de crise ou em casos tão graves, alguém da família é a melhor pessoa para poder ajudar. Por quê? Porque está envolvido emocionalmente, vai tomar um partido A, o partido B, fica difícil. Agora, alguém de fora preparado pode, ou pelo menos dar um encaminhamento, né? Por vezes, o encaminhamento, o ouvir já é a ajuda que precisava. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficia a sociedade. Já não se adverte que só a união exclusiva e indissolúvel entre o homem e uma mulher realiza uma função social plena. É como se isso não tivesse mais na moda, né? Há situações familiares que podem fornecer uma certa regra de vida, mas as uniões de fato ou entre pessoas do mesmo sexo não pode ser simplesmente equiparados ao matrimônio. Não pode. É uma realidade, mas não pode. Não tem esse casal, né? Embora se diga que é um casal homoafetivo, mas não tem, para nós cristãos, essa figura desse casal, porque não pode ser comparado igual, a mesma coisa. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. Como que eu vou ter o futuro da sociedade nessas condições? Então começa a ter uma grande complicação. Aqui, olha o que o Papa escreveu no AL 58. Destaco, ou seja, ele está dizendo, ele não usa uma outra palavra, ele destaca a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maus tratos familiares e as várias formas de escravidão, que não constituem um sinal de força, faltou aqui, masculina, mas uma covarde degradação. Será que isso não está presente em nossas famílias também? Porque é muito fácil a gente olhar para muito longe, mas a gente esquece de olhar para a nossa família, né? Nossos cunhados, nosso sogro, nossa sogra, nossos pais e por aí vai. Por vezes está ali mesmo, né? Ou até mesmo na nossa. Então, é importante lançar este olhar para essa situação de escravidão, para esses maus tratos. E nem sempre os maus tratos
é apenas na força bruta. Pode ser em palavras. Pode ser em mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. Vocês entendem isso, né? A violência, acabei de falar, verbal, física e sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal. Quantos casos de pedofilia dentro da família, incluindo, lamentavelmente, avós, até mesmo pais, né? Então a gente tem que ficar realmente atento. A ausência do pai marca gravemente a vida familiar, a educação dos filhos e a sua inserção na sociedade. Quando existe um relacionamento desfeito, em que não tem nenhuma possibilidade de reconciliação, e os filhos pequenos normalmente ficam com quem? Com a mãe. Só que a ausência do pai faz uma grande diferença na vida daquela criança. Então a gente não pode achar que não faz diferença. Faz diferença. A ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. Esta carência priva os filhos de um modelo adequado do comportamento paterno, né? E também tem sido muito comum hoje mães abandonarem os seus filhos e deixando com o pai. Eu conheço um, por exemplo, em que do nada a guria abandonou eles lá. E lá pelas tantas, ela é mais velha do que a nossa neta, ela assim para o pai: ô pai, por que a mãe foi embora? Por que eu não acordei na hora que ela foi embora? Né? Então faz a gente pensar tudo isso, né? O que uma menina como essa como é que ela vai crescer? O trauma que ela já carrega, né? Em algum momento essa conta chega. E ele, achando que estava tudo bem, não sabe nem por que ela abandonou eles. A ideologia de gênero nega a diferença e a reciprocidade natural do homem e mulher. Prevê uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família, que a gente já abordou um pouco, né? Essa ideologia leva a projetos educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade radicalmente desvinculada da diversidade biológica entre homem e mulher. Então, pouco entendemos sobre ideologia de gênero. Existe um esforço para que isso seja incluído na parte educativa. O MEC, infelizmente, conseguiu, através de uma manobra da base curricular comum, inserir a ideologia de gênero. Porque antes, no Plano Nacional de Educação, tinha sido derrubado. No Estado, tinha sido derrubado. Alguns municípios também derrubaram, outros foram copiando daqui e dali e aprovaram. E aí, como eles não estavam satisfeitos, e criaram essa base curricular comum, e lá tem ideologia de gênero. E aí ninguém mais fez nada. Qual que é o nosso objetivo como pastoral familiar? Promover e proteger a vida em todas as circunstâncias. A gente até está promovendo, só que nesse caso a gente esqueceu da palavra proteção, proteger. Né? Então a ideologia de gênero é o que está por aí, e nós não estamos mais falando disso. Nós não estamos mais falando. O Papa Francisco, quando esteve no Encontro Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro, e os jovens que lá estiveram, dentro do kit tinha uma mochila, e dentro do kit tinha um livro de bioética. As dioceses do Brasil inteiro receberam caixas desse livro. Digo isso porque lá na nossa também aconteceu isso, e um padre chegou e disse assim: eu faço o que com este material? É um livro, fala sobre o desenvolvimento do ser humano, fala sobre o aborto, fala sobre a doação de célula-tronco, fala da eutanásia, fala da procriação assistida, fala da ideologia de gênero, em 2013. E lá nesse livro, está muito bem escrito, muito bem fundamentado, né? Tem o que a igreja pensa a respeito e o lado da ciência ou o outro lado. E quem conhece isso? Quem é que divulga isso? Eu e a Simone fomos recolhendo, dentro das nossas possibilidades, as caixas que essas dioceses estariam jogando fora. E a gente vai doando para algumas pessoas, a gente só com uma condição: não pode ficar para si informação, tem que repassar para alguém.
Então a gente também precisa buscar esse conhecimento para poder ajudar, né? Então a ideologia de gênero é algo que requer realmente um conhecimento, não precisa ser profundo, mas o mínimo para saber, né, como ajudar. Então preocupa o fato que essas ideologias pretendem dar resposta a aspirações que procuram impor-se como pensamento único. É o que vem acontecendo hoje. A televisão literalmente perdeu vergonha de tudo. Ponto. E aí as crianças que estão vindo agora, ou até mesmo os jovens, estão achando que aquilo é o normal. Aquilo é o comum. O anormal é ser o que é o correto. Então nós não podemos cair na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Cleuton, então, já que tu falou que está assim mesmo, nós não vamos conseguir mudar o mundo, o que é uma gotinha no oceano? Aí começa a vir tudo isso. É exatamente o que está falando aqui das lamentações. A gente cairia nessa armadilha, no mimimi, né? E nós não faríamos nada. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença. Por quê? Atrás de mim tem milhares de pessoas que estão esperando uma resposta, estão precisando da minha ajuda, estão precisando de socorro. Então é por isso que a gente está aqui, para justamente suscitar de uma criatividade missionária. Diante de tantos desafios, a família precisa de uma ajuda planejada. Isso foi o que João Paulo II colocou lá no documento Familiares Consórcio, na década de 80, quando então instituiu a pastoral familiar. Uma ação vasta, profunda e sistemática, visando o quê? Fortalecer e devolver à família condições para que possa reassumir sua identidade, cumprir suas tarefas específicas e se tornar aquilo que ela é. Isso João Paulo II já disse lá na década de 80. Parece que foi escrito hoje, né? Qual é o valor da família, então, na cultura de hoje? Eu vou trazer aqui alguns videozinhos em que foi criado quando lançado o documento, em que nos ajudam a compreender um pouco sobre o que a gente está falando. A perspectiva aberta pelo Papa Francisco na exortação Amoris Laetitia começa pelo título. Letícia significa alegria. A visão que o Papa nos propõe da família é extremamente positiva. Isso contrasta com que muitas vezes a gente encontra a família sendo tratada como um problema, as crises da família, os perigos que a família encontra, os ataques que a cultura de hoje promove contra os valores da família. A gente podia esperar um documento bem negativo. No entanto, o Papa insiste sobretudo nos valores que a família tem, no grande dom, no grande presente que a família constitui para a humanidade e para cada um de nós. Nós precisamos, de fato, ter diante de nós esses valores para que a gente possa não ficar preso nesses pontos que muitas vezes os meios de comunicação falam, crise, questão polêmica, conflito. Não, a família, antes de tudo, dom, alegria, a felicidade de constituir um lar. É isso que nós precisamos redescobrir a partir dos olhos do Papa Francisco.